Saudações Felidale, meus amados irmãos e irmãs de luz. Hoje eu preciso conversar com vocês. É aquilo que eu disse antes, que a gente chamou de brincadeira até, né? De papo reto, usando um jargão bastante popular e até meio que uma gíria, né? Mas para tornar a coisa um pouco mais suave. Mas hoje, esse áudio, esse vídeo, não é para ser fofo, não é para ser zen, é para acordar uma porção de pessoas que pensam que estão despertos. E como meu pai sempre diz, não existe nada pior que um meio desperto. Porque o meio desperto, o que ele é? O meio desperto é como se fosse um policial corrupto. Ele está usando o distintivo, usando a arma dele, para trabalhar contra a luz, disfarçado de luz. E não é porque ele quer. O meio desperto não está fazendo isso porque ele quer. Ele está fazendo isso porque ele está sendo incentivado, motivado e influenciado pela escuridão. De uma maneira totalmente subliminar e invisível. Eu vou tentar resumir e dar uma explicação que vocês compreendam com mais facilidade. É um exemplo assim. Quando eu fui fazer a visão remota, o pessoal mais antigo, que acompanhava o canal antigo que eu tinha, Arc da Maun, eles lembram que eu havia feito uma série chamada Minha Conversa com o Illuminati. Essa série teve 99 vídeos, dividido em 3 partes de 33 vídeos. E eram vídeos assim, com informações que não se encontra em lugar nenhum. Todos esses vídeos, todos eles sumiram da nuvem. Eles foram excluídos, foram apagados. O canal foi excluído, tudo foi perdido. Algumas coisas foram recuperadas pelo pessoal que era do oráculo e que guardava essas informações nos computadores deles. E mesmo assim, teve pessoas que perderam essas informações do computador deles. De tão grave e de tão real que era o que a gente estava tratando. E eu conversava na época com um ex-Illuminati chamado Ricardo M. Era só isso que eu sabia, Ricardo M. E não era o Ricardo Mafia, porque eu conhecia o Ricardo Mafia e conversava com ele também. Não era ele, era outra pessoa. O Ricardo M era outra pessoa. Com o tempo, eu fui conversando com ele, primeiro no e-mail, depois no WhatsApp. E uma vez ele pediu que eu fizesse uma visão remota. Ele encomendou que eu fizesse uma visão remota, ele pagou por isso. E para visitar, na época, um complexo de túneis e de salas secretas que existia abaixo de um prédio extremamente importante do governo, um prédio totalmente inofensivo à primeira vista, uma coisa totalmente disfarçada na parte de cima, na superfície da Terra. E abaixo, no subsolo, eles faziam as reuniões secretas deles. Esse pessoal que é até hoje, né, que são os Illuminati mesmo. E as pessoas têm que entender uma coisa. Existem os Illuminati com um T só e Illuminati com 2 T's. Os Illuminati com 2 T's são os Illuminati que se separaram dos Illuminati e lutam contra eles. Eles jogam todas as coisas que eles fazem no ventilador. Ou seja, é uma falange que se formou de ex-Illuminati. Então são os Illuminati com 2 T's no final, que é o que diferencia uns dos outros. Mas é muito sutil isso. Então assim, o pessoal da época lá, que conhecia o canal antigamente, eles sabem que eu fiz essa entrevista e que haviam 99 vídeos de até meia hora ou mais cada um, com as entrevistas e com as nossas conversas, os prints das conversas no WhatsApp. E eram coisas assim, de extrema importância. Eu fiz essa visão remota e fui nesse local, nesse subsolo. E lá nesse subsolo estava acontecendo uma reunião dos Illuminati que acontece uma vez
por ano no solstício de inverno. Em todo solstício de inverno, eles se reúnem à meia-noite e fazem aquela reunião. E naquela reunião acontecem coisas horrendas que não vou falar aqui, mas além disso, eles tramam tudo que eles vão fazer. Todas as tramóias, tudo, desde a mídia, aos farmacêuticos, aos hospitais, laboratórios, tudo passa por aquela reunião. E uma das coisas que eu ouvi naquela reunião, eu ouvi várias coisas, mas uma das coisas que eu ouvi é o seguinte, que eles tinham uma agenda, né, de idiotização das pessoas zen. O que é idiotização das pessoas zen? É o seguinte, é usar a mídia, que é toda deles, né, para fazer a cabeça das pessoas que meditam, que são terapeutas holísticos, que escrevem livros, que fazem lives, que tem canais no YouTube, que tem sites com vários milhares de seguidores, usar essas pessoas de modo que elas não saibam que estão sendo usadas, para que elas preguem, né, para o resto da humanidade, para o resto da população, que a luz venceu, que está tudo em paz, que é só ficar em casa meditando, acendendo incenso, escutando mantra, que está tudo resolvido, está tudo bem, entendeu? É só fazer isso que está tudo resolvido. Então, isso fazia parte daquela agenda e foi uma das coisas que eu ouvi eles dizerem. A gente precisa, eu vou repetir exatamente como eu ouvi. Alguém que estava lá no microfone falando, eu não sei quem era aquela pessoa, era alguém muito poderoso no país, nesse nosso país aqui, né? E ele estava dizendo assim, nós precisamos com urgência idiotizar as pessoas zen. O que são pessoas zen? São pessoas que, né, que estão nesses grupos de estudo da espiritualidade e de tudo mais, né, procurando aprofundar o espírito, conhecer melhor o seu espírito. Então o que eles fazem? Eles pegam a mídia e utilizam, né, de modo que manipule a mente dessas pessoas para que elas realmente acreditem nisso. E o que está acontecendo? A gente chama esse grupo de pessoas, né? Esse grupo de pessoas que está sendo idiotizado dessa forma sem perceber, porque é totalmente subliminar isso, né? A gente chama esse grupo de meios despertos. O que são meios despertos? São pessoas que acham que estão despertas. Por quê? Porque leram alguns livros, porque seguiam o canal do fulano de tal, do Beltrano de tal, e eles acreditam que porque eles assistiram lá, sei lá, 50 vídeos, leram 200 livros, eles já são despertos, entende? E é totalmente o oposto, é totalmente o contrário. O que acontece? Não é a quantidade de informação que você tem que vai fazer de você um desperto. Não é isso. É o momento no qual você chega a um ponto. O despertar tem 3 etapas, tá? A primeira etapa, a primeira fase do despertar é quando você descobre como é que funciona a Matrix. Como funciona o sistema, como o sistema age, como o sistema trabalha, como o sistema usa as pessoas, os mecanismos, as mídias, os artistas, os políticos, os religiosos, como o sistema usa isso. Você descobre que existe um tripé. E esse tripé é a ciência, a religião e a tecnologia. Através desse tripé, desses 3 poderes, eles manipulam todo o resto do mundo e a população. Porque se você parar para pensar, o que aconteceu, né, durante lá a Dona Abelha, né? O que aconteceu? Eles utilizaram a mídia, que através da mídia ia manipular a ciência e através da ciência manipular a religião. Então o que eles fizeram? Eles manipularam esse tripé através daquele acontecimento. Então, o que a gente viu? Todos nós vimos com os nossos olhos. Não foi uma coisa inventada. Todos nós vimos. Todos nós vimos um sistema esmagando uma população inteira de um planeta inteiro com seu punho de ferro. Entende? Tipo assim, eu vi com os meus olhos. Eu vi um senhorzinho que tinha uma padaria, um japonesinho que tinha uma padaria na minha cidade. Eu vi ele sendo espancado e preso, colocado num camburão da polícia, porque ele abriu a padaria dele no meio da Dona Abelha lá. Ele abriu a padaria dele porque ele não conseguia ficar parado pensando que ele não teria como pagar a faculdade da filha dele, que seja como for, estava em andamento. Ele não teria como sustentar a esposa dele doente na cama há mais de 6 anos, que era ele que cuidava, né? E pagar os fornecedores. Então, assim, com as portas fechadas, né?
Ele era uma pessoa honesta. Ele não queria ficar recebendo um auxílio do governo, sendo que ele era um empresário. E eu vi muitas pessoas recebendo aquilo ali sem ter necessidade de receber. Então, assim, ó, eu vi com os meus olhos. Eu vi esse senhor ser colocado à força num carro da polícia porque ele abriu o comércio dele. Entende? Então, quer dizer assim, ó, olha o poder que essas pessoas, esse grupo, tem sobre a mente das pessoas, sobre o modo como elas vão pensar. É unicamente manipulando a mídia, o que você está vendo na TV, que eles fazem isso. E aí o que acontece? Aquelas pessoas que são manipuladas através disso, através da mídia, através dos olhos, através da música, né? Daquela sofrência, de tudo aquilo ali, eles se voltam contra nós despertos de verdade, por quê? Porque eles não estão enxergando o que os despertos veem. Para eles, aquilo ali é uma utopia. Para eles, aquilo ali é uma coisa inatingível, inalcançável. Então, eles se prendem, né, no fato de que eles são despertos e que, como eles são despertos, ninguém mais engana eles. Só que aí é que está o pulo do gato. Essa é a primeira fase do despertar, quando você sabe que existe esse domínio todo e você reconhece isso. A segunda parte do despertar é quando você corre atrás das informações espirituais. Quem é você no universo? O que você está fazendo na Terra? Por que você veio para aqui? O que você está fazendo aqui? Qual a sua missão de vida, se você tem ou não? Quem é a sua chama gêmea? Onde é que ela está? Essas coisas são a segunda parte do despertar. Porque assim, ó, se você tem a primeira parte do despertar, mas não tem essa segunda, você está totalmente perdido no caminho. Porque não adianta você saber como é que funciona a Matrix se você não sabe o que você está fazendo aqui. A terceira fase de despertar é quando você já descobriu tudo isso. Você já sabe quem você é no cosmos, você já sabe o seu nome, você já sabe quem é a sua chama gêmea. É só uma questão de tempo. A partir do momento que você encontra a sua chama gêmea e começa a conviver com ela, vem a terceira fase de despertar, que é o quê? É cumprir a missão de vida. É cumprir a missão de alma. É cumprir a missão que você assumiu antes de descer para cá. Antes de encarnar nesse planeta pela primeira vez. Porque assim, antes da Terra ser sequestrada pelos Draco, pelos Efígios, pelos Morçais, pelos Arcontes em geral, né? Antes da Terra ter sido sequestrada, tudo funcionava perfeitamente bem. Então o que acontecia? Você entrava num corpo físico neste planeta, vivia o tempo que você quisesse aqui, porque o corpo físico original dos seres humanos era interminável, era indestrutível, era eterno. Ele nunca acabava, nunca adoecia, nunca envelhecia, nunca sofria. Então o que acontecia? Você entrava nesse avatar aqui neste planeta, vivia aqui 60 anos, um exemplo, ou mais, ou 300, não importa, 1000 anos, se fosse o caso. Vivia neste planeta por 1000 anos, aprendia todas as coisas deste planeta, as experiências daqui, você assumia um compromisso com este planeta de ajudar na evolução dele, espiritual e tudo mais. E depois você saía desse avatar, deixava ele para outra entidade habitar e ia para outro planeta aprender a mesma coisa lá, entrar no outro avatar, viver o tempo que você quisesse lá. Era assim que funcionava. Foi para isso que foi criada a Terra. A Terra foi criada para isso, assim como todos os outros planetas foram criados para isso, para que você assuma essa responsabilidade de experiências e a fonte coleta todas essas experiências para ela. E o que aconteceu? Quando o planeta foi sequestrado, essa galáxia toda, esse universo todo foi sequestrado, a primeira coisa que eles fizeram foram criar, né, ondas magnéticas, que são domos magnéticos em todos esses planetas, para que as entidades que estivessem aqui não pudessem sair. Elas conseguiam entrar no planeta, mas não conseguiam mais sair daqui. Ficavam aprisionadas neste corpo físico. E não era mais no corpo físico original que foi criado por seres humanos, foi no corpo físico criado pela escuridão. Esse corpo físico que a gente usa agora, neste momento aqui, ele não é um corpo físico original dos seres humanos, dos primeiros seres humanos da Terra. Ele é um corpo adaptado para gerar energia de dor, de sofrimento, de angústia, de preocupação, de medo, muito medo para eles. O ser humano se tornou uma bateria para os seres hostis. Aí o que acontece? Esse pessoal que está sendo manipulado dessa forma, a luz venceu, tá tudo certo, a luz está no poder. Cara, vamos pensar com lógica aqui, tá? Se a luz estivesse no poder, vamos dizer assim, se a luz estivesse realmente no poder, vocês acreditam que essas coisas absurdas que estão acontecendo no mundo estariam acontecendo? Vocês acreditam que aquelas coisas como o 8 de janeiro teriam acontecido? Vocês acreditam realmente que o que está acontecendo na Europa estaria acontecendo se a luz estivesse no poder? É óbvio que não. A gente sabe que o anticristo
está aí, né? Ele já está praticamente assumindo o controle e ele vai reinar por um tempo. Por quê? Porque isso é necessário. Isso é necessário. Todos os planetas que foram libertos, eles tiveram que passar por esse filtro. E o que acontece? Quando o anticristo assume o poder no planeta, porque já está praticamente acontecendo isso. Presta atenção e você vai ver. Está praticamente acontecendo isso. As leis estão sendo modificadas, o modo como as pessoas pensam, o modo como as crianças pensam, tudo está sendo modificado para a vinda do anticristo. É o que acontece, ele vai reinar durante um tempo. Quando ele estiver reinando durante esse tempo, o que vai acontecer? Uma parcela da humanidade vai para o lado dele. Por quê? Por causa da comodidade, por causa do conforto, porque não vai querer abrir mão do que já tem. Não vai querer abrir mão do conforto, das coisas que já tem. Não estou falando no ponto de vista material, mas no ponto de vista principalmente espiritual. Porque assim, ó, o que o anticristo faz? Ele faz uma lavagem cerebral naquela população, como se ele fosse um santo, como se ele fosse o cara bom. E todo mundo vai acreditar nele, por quê? Porque toda a mídia vai estar na mão dele, porque todas as formas de comunicação com a população vão estar na mão dele, todas as polícias, todos os exércitos, tudo vai estar na mão dele. Então o que vai acontecer? As pessoas que estão agora de mimimi, né? Aquela turma do mimimi que está lá sempre lá. Ai, vocês estão muito agressivos, vocês só estão falando em guerra e não sei o que, em luta no astral. Se a luz venceu, como é que vai estar acontecendo luta no astral? Porque a luz não venceu. Simples assim, a luz não venceu. A luz está lutando, a treva está lutando. Está acontecendo isso no astral. Essas batalhas são reais. Só quem vai lá e sabe, como nós lá, que tem a consciência do que está acontecendo e tem a dimensão do que é. Mas, assim, muitas pessoas que vão nessas missões, quando eles voltam para o corpo físico deles, quando eles acordam no corpo físico deles, muitos deles lembram disso. E tem flashes, pode não ser uma lembrança completa, porque nem pode. Mas, assim, são flashes. E essas pessoas sabem que aquilo é real e está acontecendo. Só que, assim, nem todo mundo tem coragem para ir numa rede social e dizer, olha, cara, foi assim, ó, eu acordei e eu lembro que aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Tem muitas pessoas que não têm coragem de fazer isso, por quê? Porque os amigos, os colegas da faculdade, os colegas da escola, os amiguinhos que jogam futebol, eles não acreditam em nada disso. E se tu falar nas redes sociais que tu saiu do corpo, que tu foi no astral e lutou com dracos, com reptilianos, com morçais, com efígios, eles vão simplesmente se afastar da pessoa. Por quê? Porque eles vão considerar que a pessoa é um lunático, que é um louco, que é uma pessoa que não dá para conviver. Por quê? Porque essa pessoa está completamente desperta e eles não. E ninguém consegue forçar o despertar de ninguém. Ninguém consegue despertar uma pessoa à força. Vai chegar o momento dela. Vai chegar o momento dela. O que a gente tem que fazer é mostrar o caminho, mostrar o que está acontecendo. Em algum momento, alguma das coisas que você falar, alguma das coisas que você demonstrar, vai instalar a chavezinha lá na mente dele, lá no coração dele, lá na alma dele. E ele vai despertar. Cada um tem o seu momento. Isso é inevitável. Todos nós temos um momento de despertar. E sabe como começa o despertar? Geralmente o despertar começa numa depressão profunda. A pessoa começa a sentir no espírito dela que ela não é daqui e que tem coisa errada. Por quê? Porque o espírito começa a perceber que ele está aprisionado aqui. E é quando começa a depressão. A pessoa começa a se sentir deslocada, ela começa a não se sentir mais feliz com nada, nada agrada a ela. Por quê? Porque ela não está na casa dela. Ela não está na casa dela. Ela não está no planeta de origem dela, ela não está livre no universo como ela sempre foi. Geralmente uma alma que entra em depressão é uma alma nova, é uma alma que não faz muito tempo que está na Terra. São poucas vidas de encarnação e nessas poucas vidas de encarnação ela jamais aceitou esse jugo dos arcontes. Algumas almas antigas já aceitaram que a coisa funciona assim e continuam aqui, continuam aprisionadas e continuam aceitando isso. E o que acontece? Existe um exército de almas antigas que simplesmente desistiu de lutar. Então nós perdemos muitos soldados da luz para essa comodidade, para essa falsa bandeira de falsa luz, de que tá tudo bem, a luz venceu, fica tranquilo, fica em casa meditando, não te envolve. Pessoal, vocês viram o que aconteceu durante a Dona Abelha, não é? As pessoas dentro de casa, encerradas sem poder sair na rua, e os Illuminati agindo livremente
do jeito que eles queriam, fazendo as festas que eles queriam, ninguém usando máscara, porque a máscara era para o gado, não para os fazendeiros, a vacina era para o gado, não para os fazendeiros, tudo que era para o gado não era para os fazendeiros, tudo que era para os fazendeiros não era para o gado. E aí acontece o quê? As pessoas que nós tentamos proteger, que nós tentamos defender, que nós tentamos ajudar, se voltam contra nós e nos atacam. A gente recebe muito ataque, vocês não têm noção. A gente recebe ataque no canal, no e-mail, a gente recebe ataque no WhatsApp, a gente recebe ataque em tudo que é lugar, dentro dos grupos, as próprias pessoas que estão lá, né, no grupo, porque fizeram o curso de cura quântica, estão lá para curar outras pessoas, eles estão lá para fazer as efusões. O que acontece? Chega um momento que eles começam a nos atacar. Por quê? Porque eles esperam que vão chegar lá e vão fazer um milagre, entende? Eles acham que vão fazer o curso de cura quântica e vão sair fazendo milagre que nem Cristo. Aí quando eles percebem que não é assim, porque depende muito mais da pessoa que está sendo ajudada do que eles se revoltam e começam a nos atacar. Assim como as pessoas nos atacam aqui no canal. As pessoas chegam aqui e começam a nos acusar de não sermos mais os fofinhos mimosinhos lá do ano passado, dos outros anos. Que a gente está muito agressivo, que a gente está só falando em guerra, em luta no astral. Que culpa a gente tem se justamente é isso que está acontecendo? O que a gente tem o compromisso é de trazer para vocês o que realmente está acontecendo. Não colocar panos quentes, não enfeitar a realidade e não contar a meia-verdade, porque meia-verdade também é mentira. Aí quando a gente assume esse compromisso de falar sempre o que realmente está acontecendo, a gente sabe que muitas e muitas pessoas vão se ofender com isso. E vão se afastar do canal, vão sair daqui, vão sair falando mal de nós. Por quê? Porque eles não estão preparados para isso. E infelizmente, uma grande parcela da humanidade não está preparada para a verdade. E o meu pai sempre diz, quando a humanidade souber a verdade real, quando a humanidade souber a verdade real do que está acontecendo, muita gente vai matar toda a família e depois vai se matar. Por quê? Porque não vai suportar o peso da verdade. Então, por que a gente está fazendo tudo a conta-gotas? Por que tem que ser tudo devagarinho? Por que tem que contar tudo aos pouquinhos? Por que tem coisas que em 2017 eu falei e agora eu estou falando o oposto? Por quê? Porque naquela época aquilo era o que era necessário ouvir. Neste momento agora, as pessoas não têm condições de ouvir o que foi dito lá. Muitas das pessoas que hoje se consideram despertas eram muito mais despertas em 2017 do que são agora. Por quê? Porque em 2017 não haviam essas coisas que vocês estão vendo aí, né? Essas nanorobóticas sendo injetadas no sangue das pessoas. Lá era muito mais fraco esse acesso. E agora não. Agora a maioria da população está sendo dominada por nanorobótica e por torres de 5G. Só que vai falar isso para as pessoas. Vai chegar para a pessoa e dizer assim, cara, tu não tá agindo como tu é. Tu tá agindo como uma frequência está sendo ordenada para ser feita. E presta atenção. Presta atenção nos teus parentes, presta atenção nos teus colegas de trabalho, nos teus vizinhos. Não parece não, porque mas parece que existe assim uma consciência única entre todos eles, como se todo mundo estivesse concordando com a mesma ideia, com a mesma ideologia, e não é uma ideologia da luz. Não é uma ideologia da luz. Conversa com as crianças, conversa com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos. Conversa com eles o que é conversado na escola e você rapidamente vai perceber que não é um pensamento da luz, não é para o bem. Eles estão utilizando a mente das crianças para transformar essas crianças em adultos totalmente degenerados, totalmente perdidos, totalmente doentes. Se você prestar atenção nessa geração de agora, assim, o homem de agora, ele não tem condições de proteger sua família num sistema, num acontecimento, num fato, num evento de uma guerra civil. Ele não tem condições. O que ele vai fazer? Ele vai travar. Ele vai ficar em posição fetal chamando pela mãe dele. Por quê? Porque ele não tem condições emocionais de lidar com isso. A família dele está totalmente à mercê dos trevosos. Por quê? Porque ele não tem condições emocionais de lidar com a situação de uma guerra civil, com a situação de uma guerra mundial, com a situação de uma invasão de uma raça hostil. Agora, os homens de antigamente, os homens da geração passada lá, eles sabem como fazer um fogo, eles sabem como se virar no meio da Amazônia, se for o caso, eles sabem como sustentar toda a família deles do que a natureza dá, eles sabem como se proteger dos animais, das criaturas peçonhentas que existem na natureza.
As pessoas, os homens de hoje em dia, eles são muito bons no computador, são muito bons no videogame, são muito bons para dirigir um carro todo automático, mas eles não sabem nada da vida. Nada da vida. E aí complica. E principalmente eles não sabem nada do espírito. Essa geração atual é a geração mais perdida que a humanidade já teve em toda a história da Terra. Nem lá no período medieval se tinha uma geração tão perdida como essa geração atual. E o que acontece? Eles não nos escutam. Tudo o que a gente fala para essa geração de agora é fake news, não foi comprovado pelas agências de checagem, mas, pessoal, vocês sabem que as agências de checagem não trabalham para a luz. Elas têm uma agenda, e não é uma agenda da luz, é uma agenda da escuridão. Então, tudo que tu falar que for contra o que estão dizendo, eles vão bloquear, vão dizer que é fake news, vão dizer que não tem comprovação científica, quando tu sabe que tem. Entende? E aí o que acontece? Nessa reunião lá, uma das coisas que foi dita foi isso, que eles iriam utilizar toda a mídia, todo o poder da mídia para fazer uma lavagem cerebral em massa em todo mundo, porque daí assim, ó, o que eles fazem? Eles fazem uma lavagem cerebral no militar, fazem uma lavagem cerebral no policial civil, fazem uma lavagem cerebral no pessoal que trabalha na saúde, eles fazem uma lavagem cerebral em massa em toda a população. Então o que acontece? Essas pessoas vão trabalhar para o sistema, vão trabalhar para eles, vão fazer o trabalho sujo por eles. Aí o que acontece? Eles tiram o conforto das pessoas e fazem com que as pessoas se matem entre elas. Eu vi isso com meus olhos durante a Dona Abelha. Eu vi as pessoas brigando por causa de papel higiênico. Eu vi as pessoas brigando por causa do álcool gel. Quando elas descobrirem que o álcool gel é o maior agente bacteriano que existe no mundo, elas vão acordar que elas estavam caindo numa armadilha extremamente perigosa, assim como outras coisas. Agora pergunta para alguém sério, pergunta para um cientista sério, onde fica concentrada a maior bactéria do mundo, do planeta? Onde fica concentrada essa bactéria? E sobrevive no álcool gel. Agora vai falar para uma pessoa dormenta, vai falar para uma pessoa adormecida para o meio desperto uma coisa dessas. Pira o cabeção. Pessoal, assim, ó, papo reto com vocês. Assim, ó, quem ainda tá, né, naquela fasezinha do mimimi, do namastê, do meditar lá, que não sabe patavina de nada, não sabe patavina de nada do que tá acontecendo, não tem a mínima noção, tá lá defendendo o dragão e dando cacetada em quem tá do lado da luz. Esse pessoal tá perdido, não tem o que fazer por vocês. Lamento, não tenho o que fazer por vocês. Se vocês acreditam na NASA, se vocês acreditam na falsa ciência da Dona Abelha, se vocês acreditam que nós é que somos os errados, então, lamento, mas não há o que fazer por vocês. Vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos. Porque assim, ó, não existe mais aquele tempo que você pode ficar em cima do muro. Eu vou ficar em cima do muro, eu vou assistir um pouquinho aqui no canal do fulano, vou assistir um pouquinho no canal do ciclano e depois eu vou ver o que eu penso. Não é assim, pessoal. Não tem mais isso. Acabou esse tempo. Em cima do muro não existe mais. Ou você está do lado da luz autêntica ou você está do lado da treva. Não existe meio termo. 99,9% dos canais do YouTube trabalham para a escuridão. Eles são patrocinados pela escuridão. Eles são patrocinados pelos arcontes, pelos Illuminati, que são os cachorrinhos dos arcontes. Aí você vai lá e vê assim, ó, aquele canal explodido, dia para noite, né? Olha quantos anos faz que a gente está batalhando. Olha quantos anos faz. Né? Nós levamos 3 anos para ter menos de 30 mil inscritos. Tem canais que em uma semana vão para 70 mil, 120 mil. Por que isso? Por que isso? Que engraçado, né? Aí tu vai lá pesquisar, os caras estão falando exatamente o que está na Wikipédia. De quem é a Wikipédia? De quem é o Google? De quem é o Facebook? Vocês já pesquisaram isso? Vocês vão descobrir que todas essas plataformas são do mesmo dono, George Soros. Quem é George Soros? Pesquisa. Só que o seguinte, não pesquisa no Google, porque se tu pesquisar quem é George Soros no Google, vai falar maravilhas dele, porque o Google é dele. Então pesquisa no DuckDuckGo, pesquisa em qualquer outro lugar, menos no Google, menos no YouTube, menos no Facebook, em nada que for da Google, porque são tudo a mesma coisa. Aí você vai lá, né, pensando que tá seguindo um canal que tá falando a verdade, só que o cara tá fazendo vídeo baseado no que tá na Wikipédia. O que está na Wikipédia é o que os Illuminati querem que vocês saibam. O que é a verdade não vai estar lá.
Não esperem que vocês encontrem a verdade na Wikipédia, não vai estar lá, não vai estar no Google, não vai estar no Facebook, não vai estar no Instagram, porque assim, ó, essas coisas foram criadas para criar segregação, para criar controle, para saber o que você faz da vida, com quem é que você conversa, que tipo de pensamento você tem, para controlar você. Tudo que você faz no seu celular está sendo controlado. Tudo que você faz, tudo para onde você olha está sendo medido, está sendo controlado. Para quê? Para manipular você através daquilo ali. Eles sabem que você gosta de bolo de chocolate, então pode ter certeza que isso vai ser usado para manipular você. No meio da propaganda do bolo de chocolate vai ter um milésimo de segundo de uma frase, uma imagem, um controle mental que você não está vendo. Mas se você assistir aquela propaganda em câmera ultra lenta, você vai ver que aparece um letreiro assim: obedeça, não questione a autoridade. Entende? Tipo assim, consuma, seja um escravo. Abaixe a cabeça, faça o que nós estamos mandando, entendeu? Pessoal, a coisa é muito, muito, muito mais séria do que vocês podem imaginar. Muito, muito mais séria. E se vocês não acordarem agora, não levantarem do sofá agora e não forem atrás do que tem que fazer, do que tem que lutar, do que tem que proteger, em pouco tempo vocês verão os seus filhos pagarem o preço do que vocês estão fazendo, da sua covardia, da sua idiotice, de cair na idiotização deles. Porque não tem outra palavra para isso. Uma pessoa que está sentado na frente da Rede Globo, uma pessoa que está sentada na frente das redes de TV do Brasil, principalmente, e acreditando que aquilo ali é verdade, é uma pessoa idiotizada. Ela não tem mais uma consciência própria dela, ela tem uma consciência fabricada por um sistema para aquilo ali. Ela está sendo um robozinho, um soldadinho do sistema para trabalhar para o sistema e contra nós. E vai acontecer assim, eu vou dizer para vocês. Aí pode me cobrar no futuro, tá? Vou dizer para vocês, eles vão voltar com uma nova Dona Abelha, só que eles vão corrigir tudo que eles erraram lá. O que eles erraram lá? Eles não proibiram as redes sociais de falar determinados assuntos, eles não controlaram as redes sociais, eles não controlaram as Forças Armadas, eles erraram nessa parte. E erraram no ponto de vista deles, entende? Não para nós. Para nós foi uma maravilha. Por quê? Porque a gente queria alertar as pessoas do que estava acontecendo. E se não houvesse grupos como os Médicos pela Vida, isso nunca teria acontecido. Hoje, nós estaríamos pagando um preço seríssimo, gravíssimo por isso. Pelo que eles fizeram e estão fazendo. Eles querem voltar com a nova Dona Abelha, só que corrigindo essas coisas, proibindo as redes sociais, proibindo os canais, derrubando canais que nem o nosso, derrubando qualquer canal que não se ajoelhar à vontade deles. Eles vão perseguir essas pessoas e vão pagar em dinheiro para quem denunciar as pessoas que não cederam a Dona Abelha. E muitas pessoas vão fazer isso, vão trair as pessoas que tentaram ajudar elas. É aquela história, entendeu? A pessoa te puxou de dentro do abismo e quando você está ali em segurança, você empurra ela para lá. É isso que as pessoas vão fazer. E aí, por que eu digo assim? Como meu pai fala, não existe nada pior que o meio desperto. Porque quem vai fazer isso é o meio desperto. Porque ele acredita que ele sabe das coisas, ele acredita que ele está desperto, ele acredita na NASA, ele acredita na Rede Globo, ele acredita em todas essas pampalhadas aí, né? Então, assim, se ele acredita na NASA, se ele acredita no sistema religioso, se ele acredita no sistema, ele é um meio desperto, que é um perigo, porque o meio desperto está sendo manipulado, utilizado pela escuridão para trabalhar contra a luz, e achando que está na luz. Prestem muita atenção, pessoal. Muita atenção quando aparecer essas coisas, tipo assim, né? Ah, as camas tecnológicas milagrosas que fazem isso não é da luz. Eu digo com todas as letras e pode vir falar comigo. O pessoal que está defendendo isso pode vir falar comigo. Eu não tenho medo de ninguém, eu não vou me esconder de ninguém, eu vou debater tranquilo com vocês. Isso não é da luz, não existe arcturiano nenhum, não existe pleiadiano nenhum trabalhando com essas camas. Isso é conversa fiada, isso é conversa para boi dormir. É a mesma coisa do Gesara. Não existe Gesara nenhum. Existia o Gesara da luz, que foi feito pela luz e foi apropriado pela escuridão. O Gesara da luz, o que era? Eles iam pegar toda a riqueza que foi desviada dos seres humanos desde o Antigo Egito e corrigir e dar para cada ser humano vivo em cima da Terra o valor corrigido do que foi retirado dele, do que foi roubado dele. Só que acontece o quê? A treva se apropriou disso e fica pedindo para as pessoas fazerem depósitos, para as pessoas pagarem por títulos disso, que nunca vai acontecer. Eu vou dizer com todas as letras para vocês, nunca, jamais vai acontecer esse Gesara. Isso não vai acontecer. É mentira, é conversa fiada, é para tirar dinheiro de vocês, é para manter vocês escravizados nisso. Não existe.
O Gesara da luz que existia foi substituído pelo Gesara da escuridão e não vai acontecer. Não vai acontecer. Não tem Gesara da luz que vai acontecer. Acabou. Não vai ter mais. Principalmente porque não vai dar tempo de acontecer isso. O anticristo já está aí, ele vai subir no trono, ele vai reinar pelo tempo que tiver que reinar. As pessoas que escolherem seguir com ele vão seguir com ele. As pessoas que continuarem fiéis ao Cristo vão seguir com Cristo. É a peneira, é o joio do trigo. Como é que você separa o joio do trigo? Tu dá a opção da pessoa fazer o mal e ver o que ela vai fazer. Tu dá a opção dela fazer o bem e ver o que ela vai fazer. Então, assim, uma parcela da humanidade vai com o anticristo porque vai escolher isso, porque vai trair os seres de luz, vai trair o Cristo, vai trair nós, todos nós, e vai com ele. E o pessoal que não traiu o Cristo, que continuou fiel à bondade, à generosidade, dividindo o que tem, ajudando as pessoas, curando quando consegue, quando sabe como curar, vai continuar com Cristo. Mas a maioria da população não vai fazer isso. A maioria da população vai com o anticristo. Por quê? Porque vai querer a facilidade, vai querer o conforto, vai querer a parte mais fácil do bolo, entendeu? E infelizmente é o que eu tenho para dizer para vocês. Isso vai acontecer. Eu já vi, já estive lá, eu vi o que está vindo para a humanidade. E não é bonito, não é fácil, não é agradável. Aí esse pessoal do mimimi que fica lá no namastê, vamos meditar e vamos orar e vamos fazer acontecer em casa, dentro de casa, bom, vocês entenderam, né? Sem fazer nada, sem levantar do sofá, dentro de casa esperando a bomba explodir. Pessoal, a coisa é muito séria, é muito, muito, muito séria. Vocês não têm ideia do que está vindo. Então, assim, mantenham a fé, mantenham a sua relação com o seu espírito, com a sua entidade, com a sua luz, com quem você acredita, mas não fica parado, esperando as coisas acontecerem. Verifica o que as crianças estão ouvindo na escola, verifica o que eles estão assistindo, verifica o que está sendo passado na nossa TV. E você vai ver, não precisa acreditar em mim. Vai atrás, pesquisa, procura. E como eu disse, não confia na Wikipédia, não confia no Google, não confia em nada que venha de lá. Por quê? Porque trabalha para eles. É deles, foi feito por eles, para a agenda deles. Então, pessoal, acorda, presta atenção. Não existe mais em cima do muro. Ou você está na luz, ou você está na treva. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então, assim, para terminar, aquele pessoal que acredita, né, nas balelas lá, naquela conversinha fiada. A luz venceu, a luz está no poder, está tudo como tem que ser, não se preocupem com nada, a gente está resolvendo tudo. Porque os pleiadianos estão de olho aqui, porque não. Não é assim, pessoal, não é assim que funciona. Não é assim, é um tabuleiro. Imaginem um tabuleiro, tá bom? Aí assim, os pleiadianos vão lá, dão o movimento deles. Aí a treva faz o movimento. Aí os pleiadianos bloqueiam aquele movimento no próximo movimento. Só que a treva não é burra. A treva não é burra. Nós estamos lidando com criaturas, entidades, arcontes de 400 bilhões de anos no cosmos. Esses carinha não são criança. Eles sabem tudo que eles estão fazendo, eles conhecem vocês muito melhor do que vocês mesmos. Muito melhor. Por quê? Porque foram eles que criaram o cérebro de vocês. Eles sabem tudo exatamente como funciona. Então, não tem como pensar porque pode confiar, porque está tudo resolvido. Não está resolvido. Tem muita luta no astral, tem muita coisa acontecendo, tem muito ataque que eles estão fazendo e a gente está defendendo, e não está fácil, não está nada fácil, nem um pouco fácil. Então, assim, não acreditem nessa balela, tá bom? Cama, não sei do que, energia, não sei do que lá, tudo conversa fiada. Esse negócio é conversa fiada. Não tem entidade, não tem arcturiano, não tem pleiadiano, não tem ninguém trazendo essas tecnologias para a Terra, porque não pode. Como é que você vai chegar na casa, digamos lá do Drácula, tá bom? E chegar e colocar uma tecnologia, essa tecnologia é para curar os caras que tu tá machucando aí, torturando. Tu acha que o Drácula vai deixar? É óbvio que não. O que vai acontecer é que tu vai pro mesmo destino que os carinha que estão lá. É a mesma coisa que está acontecendo na Terra. Quem é que está no poder na Terra nesse momento? Vocês acham que é a luz? Acham que é o bem? Pelo amor de Deus, pessoal. Então vocês não estão prestando atenção em nada. Porque se vocês acreditam que a luz está na frente, que a luz está agindo sozinha, sem intervenção da treva, Pelo amor de Deus, é só prestar atenção. Vamos prestar atenção, vamos acordar. Ninguém aqui é mais criança, não tem mais adolescente aqui, todo mundo adulto, todo mundo tem um cérebro. Usem esse cérebro.
Comecem a pensar, comecem a raciocinar, comecem a usar o coração, comecem a filtrar as coisas. Não fica assistindo qualquer porcaria em qualquer canal e acreditando naquilo ali. Ah, porque esse cara foi lá no sol e dançou com um reptiliano. Ah, pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus, como é que tem gente que assiste uma live dessa? Como é que tem gente que tá num canal desse? Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Se a pessoa tiver 12 anos de idade, tudo bem. É um pré-adolescente, tá, né? Tá sendo enganado. Mas uma pessoa adulta acreditar numa conversinha dessas, pelo amor de Deus. Essas live, que não dá mais pra assistir nada no YouTube, tanta live que tem. E tanta live de gente sendo paga pelos Illuminati pra mentir pra vocês. Canal explodindo lá com 500 mil inscritos, assim, do dia pra noite. Vocês não desconfiam disso? Que engraçado. Faz 3 anos que a gente tá lá, batalhando pra chegar onde a gente tá agora. E esses canais estão bombando do dia pra noite, sem mais nem menos. Por quê? Porque estão falando o que eles querem que fale. A mídia toda é deles, tudo é deles, a tecnologia é deles, as farmácias são deles, os laboratórios são deles, tudo é deles. Então, por que vocês acham que esses canais explodem do dia pra noite? Porque estão fazendo a vontade deles. Simples assim. A gente leva tanta pedrada, mas tanta pedrada, que tem dias que dá vontade de excluir tudo, parar com o canal, parar com tudo e cuidar da nossa vidinha. Vamos cuidar da nossa vidinha, vamos plantar nossas plantinhas, vamos cuidar do nosso bichinho e dane-se o resto. Porque assim, ó, tem pessoas que não merecem a nossa ajuda. Eles não querem receber. Eles não querem que a gente se aproxime deles, eles não querem que a gente ajude. Então, como a gente vai forçar essas pessoas a receberem ajuda? Não, se eles não querem, tudo bem. Só que daqui a pouco eles vão quebrar a cara e vão vir atrás de nós pedindo ajuda. Não tem problema, a gente vai ajudar. Por quê? Porque eles perceberam que estavam no caminho errado. É a escolha deles. Tudo bem. Só que a gente continua fazendo nosso trabalho com todas as dificuldades que tem e não vamos desistir por causa de meia dúzia de mimimi. E essa galera tá no mimimi. Então quer dizer assim, não é mais hora disso, pessoal. Não é mais hora disso. Vamos acordar, vamos prestar atenção, bom, é como eu disse, não dá para ficar no sofá sentadinho esperando as coisas acontecer. Tem que ir à luta, tem que ir levantar e tem que fazer acontecer. E assim, com inteligência, com espiritualidade, com sabedoria, com humildade, com Cristo. Não baderna, não chinelagem, não coisa que a treva quer que faça, entende? Com inteligência, fazer uma coisa assim, ó, do espírito, do coração, da alma, da evolução do espírito. Entende? Esse é o recado, pessoal. E assim, olha, é como eu disse, tem dias que dá vontade de parar com tudo. Porque a gente sente que a gente está lutando de faquinha de cozinha contra os caras com metralhador. A impressão que a gente tem é essa. É aquilo que eu contei para vocês lá, daquele sonho que eu tive que não foi sonho, das pessoas se jogando no precipício e nos batendo, nos espancando, porque a gente estava tentando ajudar elas. É aquilo ali, é assim que eu estou me sentindo, é assim que eu me sinto. Então, assim, valorizem o nosso trabalho, valorizem o que a gente está fazendo, ouçam o que a gente está dizendo, porque a gente está fazendo de tudo para ajudar vocês. É o máximo que a gente pode fazer. Estejam na paz e na luz da fonte Deus Pai e Mãe, que todos os seus melhores sonhos se realizem sempre e que vocês consigam, em nome da fonte Deus Pai e Mãe, despertar realmente, de verdade mesmo. Que vocês reconheçam com o poder dos corações de vocês o que é a luz autêntica, real e o que não é. Que vocês consigam discernir essas coisas. Não assistam qualquer porcaria na internet. Não percam o tempo de vocês, valorizem o tempo de vocês, valorizem a sua família, valorizem para estar com os idosos, valorizem o tempo de vocês com coisas boas e salutares. Não percam tempo com TikTok, com bobageira, com videozinho de dar risadinha, porque aquilo ali é feito para manipular vocês. Prestem mais atenção no que vocês estão assistindo e ouvindo. Saiam dessa sofrência, dessas músicas de sofrência, comecem a pensar na vibração de vocês. Comecem a elevar isso, escutar mantra, fazer de tudo para elevar a vibração de vocês, porque é a única coisa que vai nos encaminhar no caminho certo. Tá bem? Sintam todo o nosso amor, nossa gratidão e estejam na paz e na bênção da fonte criadora, que a gente consiga vencer essa batalha que não está fácil. E todos aqueles que quiserem participar e ajudar, basta dizer em voz alta: eu desejo ajudar a luz autêntica. E você sempre terá uma função. Pode acreditar. Kan San Fan An Tui Dan.